E aí, concurseiro, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Oliver e eu estou aqui no Gran Dicas para te dar mais uma dica para o seu concurso da Secretaria de Educação. Hoje nós vamos falar de planejamento, exatamente. Planejamento cai em todos os cargos da secretaria, né, em todos os cargos para professor, e você tem que lembrar das importâncias do planejamento e o que é um planejamento. Olha aqui comigo na tela, ó. Libânio, ele vai trazer que planejar é pensar no que se espera fazer, ou seja, é uma previsão de uma ação. Ele vai dizer que é uma ação futura, onde o docente ou a pessoa, ela pode planejar uma ação futura. Na escola, a gente sempre fala o seguinte: devemos planejar as nossas aulas, correto? Correto. Então você deve planejar, pois você tem que ter êxito, deve obter sucesso dentro do seu processo de ensino-aprendizagem. Então toda vez que você lembrar de planejamento, você vai ter um planejamento rotineiro, ou seja, aquele planejamento de vida, e o planejamento dentro da escola do professor, pois o professor trabalha com alunos. Lembrando que nós teremos ainda, olha aqui, ó, que no ponto de vista didático, nós teremos que planejar, Libânio vai trazer que é prever conhecimentos a serem trabalhados, pois eu vou organizar as atividades e experiências de ensino-aprendizagem, mais adequadas para a consecução dos meus objetivos estabelecidos, levando em conta a realidade dos alunos e suas necessidades e interesse. Pois a escola ela é orgânica, ela é laica, ela é emancipatória, ela é espiralada dentro de um sistema. E se ela é sistematizada, eu preciso sempre lembrar do meu planejamento. Olha aqui para mim. Quando eu falo de planejamento, deixa eu trocar. Planejamento, eu tenho importâncias desse planejamento. Quando existe importâncias no planejamento didático, eu vou evitar uma rotina e uma improvisação, eu terei que contribuir para a realização de objetivos previstos para a eficiência desse ensino, eu vou garantir uma maior segurança na direção do processo de ensino-aprendizagem desses educandos, além do êxito da ação docente, ou seja, o êxito da ação docente está ligado ao seu planejamento, pois há uma relação entre professor e aluno e um confronto didático, um confronto de ensino sempre. Libânio, ele ainda vai trazer mais coisas dentro do seu livro. Ele vai falar o seguinte: esse planejamento é um documento mais global e expressa orientações gerais que sintetizam, de um lado, as ligações do projeto pedagógico da escola com os planos de ensino propriamente dito. Então eu vou fazer uma conexão entre a escola e as metas, o objetivo do sistema de ensino, tanto União, como Estado, como os municípios, ou o Distrito Federal. Presta atenção aqui, ó. Eu tenho 3 tipos de planejamento. Eu tenho um planejamento de curso, eu tenho um planejamento de unidade, Libânio vai trazer um planejamento de aula. Você tem que tomar muito cuidado com esse daqui. O planejamento de aula, ele também é conhecido como plano de ação. Libânio vai falar que é o planejamento do dia a dia. Libânio vai trazer que é o planejamento do dia a dia. O planejamento de curso, ele é aquele planejamento onde você sempre tem que lembrar que ele é algo específico, onde você vai ter uma disciplina, por exemplo, a língua portuguesa, a matemática, a educação física. Todos os professores vão fazer o seu planejamento de curso. Lembrando que o plano de unidade, ele será uma síntese, ou seja, um resumo do que você vai trabalhar dentro do seu planejamento de curso, ou seja, do seu semestre, do seu bimestre. Eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos a seguinte hipótese, olha aqui, ó. Eu tenho a língua portuguesa, presta atenção. Dentro da língua portuguesa, você tem que lembrar que você terá bimestres. Então, quando você pega o livro didático no início do ano, que a maioria das pessoas usa o planejamento como livro didático, aqui na Secretaria de Educação nós temos o currículo em movimento, você vai ter aqui a ideia do seguinte, que o seu planejamento tem que ser dividido em bimestres. Primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Sempre que você lembrar
do planejamento de unidade, você vai lembrar do Libânio e você vai lembrar também do seu plano de ação. Por quê? Porque quando você lembra do seu planejamento de aula, você vai lembrar do seu plano de ação. É aquele que você faz diário, todo dia. Por isso que o nome do documento que a gente preenche tudo se chama diário, porque é um planejamento diário onde você vai colocar tudo aquilo que você vai trabalhar no decorrer de um dia, certo? Essa foi mais uma dica do professor Júlio Oliver para a sua vaga, porque essa vaga é minha, é nossa no GRAM Dicas do GRAM Online. Um forte abraço, até a próxima!